reúnem as modificações da língua feita pelos homens e reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções, surgem as variações que envolvem aspectos históricos, sociais, culturais e geográficos. No Brasil, é possível encontrar muitas variações linguísticas. Por exemplo, na linguagem regional. Dentre estas, podemos destacar variações geográficas, que estão relacionadas com o local onde são desenvolvidas. Variações históricas ocorrem com o desenvolvimento da história. Por exemplo, o português medieval é diferente do português de hoje em dia. Variações sociais também se fazem presentes. São percebidas segundo os grupos ou as classes sociais envolvidas. Variação situacional ocorre de acordo com o contexto ao qual está inserida. Por exemplo, em situações formais ou situações informais. Os regionalismos, por outro lado, são certas particularidades linguísticas específicas de cada região, diferentes dos dialetos, que são completas variações regionais e sociais de uma língua inteira. Os socioletos podem ser considerados as variantes da língua utilizadas por um determinado grupo ou classe social. As gírias são as expressões populares utilizadas no dia a dia por também um determinado grupo social. Iremos falar ainda especificamente sobre a diferença entre as variações linguísticas entre campo e cidade, usando como exemplo o estado de Minas Gerais. Nas cidades da zona metropolitana de Belo Horizonte, presenciamos o uso da norma padrão, enquanto no campo, em algumas cidades do interior, podemos encontrar uma variação regional da norma culta, que pode ser classificada como uma variação regionalista, gerada talvez pela falta de acesso à educação por um determinado grupo de pessoas, ou então variações históricas, que envolvem os mais velhos e os mais jovens. Com isso, podemos concluir que existem várias formas de variações linguísticas, várias formas, e que elas se diferem dependendo do lugar, contexto, grupo social, entre vários outros fatores. E que apesar de existir uma norma culta padrão, essas variações são permitidas e demonstram a diversidade da cultura brasileira. Todavia, vale ressaltar que, apesar das variações serem permitidas no português, alguns grupos se manifestam contra essas. Esse fato, chamado preconceito linguístico, ignora as diversificações do Brasil, se baseia em padrões da norma culta e crítica que menosprezam pessoas que usam tais variações. Aproveitando o tema das variações linguísticas, vim contar um pouco sobre como foi minha adaptação à cidade grande, vindo do interior. Minha cidade de origem é Capitólio e vim para BH há mais ou menos 8 anos e ainda possuo sotaque apesar do tempo. Como meu sotaque é, em grande parte, apenas puxar o R, não tive grandes dificuldades de adaptação. Meu nome é Eduardo, vim de Igaporã, Bahia. É uma cidade perto de Bom Jesus da Lapa, mais ali para o norte de Minas Gerais. E algumas marcas da minha região, eu acho que é falar muito véi. Em alguns casos, a gente, zoando mesmo com um amigo, amiga sua, falar rapariga, mas não para inferiorizar alguma mulher. E também, não sofri nenhum preconceito linguístico quando eu vim morar aqui em Minas Gerais esse ano. Bom não, seu Zé. Ô lasqueiro, nós tamo bom demais da conta, sô. Qualquer dia passa lá em casa um cadinho pra tomar café com broa. Deixa de trololó, sô. E os fios, compadre? Tão gordo, padrinho? Eita, trem bom. Vou indo antes que escurece, sô. É cedo, meu bom. Deus que ajuda, tem que ordenhar as vacas ainda. Com os descobrimentos marítimos dos séculos XV e XVI, os portugueses ampliaram enormemente o império de sua língua. No Brasil, a língua portuguesa apresenta uma relevante diferenciação para o português de Portugal. Há, evidentemente, diferenças sintáticas, semânticas e fonéticas. Ao encontrarmos pessoas de regiões diferentes do Brasil, não raro nos deparamos com expressões linguísticas diferentes. Na fala de interioranos de São Paulo, por exemplo, o R é retroflexo, como em porta, celular. Já na região Nordeste, temos o uso das vogais O e E abertas, como em Ronaldo, semente. A variação histórica acontece ao longo de um determinado período de tempo,
podendo ser identificada ao se comparar duas épocas de uma mesma língua. Ao lermos alguns textos, na íntegra, do século XVII e XVIII, nos deparamos com registros linguísticos que diferem dos de hoje. Alguns termos se tornaram obsoletos, enquanto outros permaneceram, mas com algumas alterações. Como exemplo, pode-se citar o desuso de expressões com mesóclise. Constatamos sua estranheza quando alguém lê trechos bíblicos com uma linguagem mais antiga. Os ouvintes tendem a demonstrar falta de familiaridade com esses termos. Porém, apesar disto, muitas vezes concebem o teor de entendimento, uma vez que incoerências locais não destituem do texto a sua própria coerência. As manifestações que se operam no sistema linguístico sempre têm origem nas necessidades expressivas. O processo de mudança é gradual, não acontece de repente. Uma variante inicialmente utilizada por um grupo restrito de falantes passa a ser adotada por indivíduos socialmente mais expressivos, e ao cair em uso, torna-se uma norma. A partir daí, temos uma variante como verdade. O novo pode se sobrepor ao antigo, assim como os arcaísmos podem se tornar presentes ou por fixar-se na fala popular. Toda hora tem gíria no asfalto e no morro, porque ela é a cultura do povo. Toda hora tem gíria no asfalto e no morro, porque ela é a cultura do povo. Pisou na bola, conversa fiada, malandragem, mala sem ao seu rosto, tá de sacanagem. Tá trincado é aquilo, se toca vacilão. Tá de bom tamanho, otário fanfarrão. Tremeu na base, coisa ruim não é mole não. Tá boiando de marola, é o terror alemão. Responsa catuca, é o bonde, é cerol.